1 Coríntios capítulo 9. Nós já fizemos a leitura do capítulo todo. Eu gostaria apenas de repetir e lermos novamente capítulo 9, verso 23. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos respondam com amém. Todos que creem nisso, nós vamos orar mais uma vez. Primeiras Coríntios 9, verso 23, diz assim: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante de uma passagem maravilhosa, como todas as outras da sua palavra. Que o seu Espírito venha nos dar convicção de pecado, de justiça e de juízo, e nos conduzir até Cristo pela fé, pela graça mediante a fé, e que o seu nome seja glorificado e exaltado em nosso meio, ó Deus triuno, e que a sua palavra não volte para ti vazia, pois isso é impossível, mas que ela frutifique no coração de cada um de nós que estamos aqui ouvindo, pela sua graça. O Senhor prepare nossos corações como uma terra propícia para a semente da sua palavra, e que ela frutifique, floresça e cresça a 30, a 60 e a 100 por um abundantemente, ó Deus. E assim, nessa frutificação, o Senhor é glorificado e nós somos abençoados e enriquecidos na sua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, 1 Coríntios 9 é um texto maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, e quando lido fora de contexto, parece que Paulo está mudando de assunto aqui. Ele começa a falar, a gente viu semana passada, da comida sacrificada aos ídolos, ele volta a falar da comida no capítulo 10, e parece que o capítulo 9 é um parênteses onde ele vai tratar do seu ministério apostólico, mas na verdade, irmãos, o capítulo 9 é a continuação exata e perfeita do capítulo 8, e prepara o caminho para o capítulo 10, ou seja, capítulo 8 ao 10, Paulo está falando da mesmíssima coisa, que é aquela questão de comer ou não comer a comida e a carne que os pagãos sacrificavam aos ídolos. A gente viu semana passada que o ídolo não é nada, que a gente pode comer das carnes, da comida que os ímpios fazem, até mesmo se eles oferecerem aos deuses deles de alguma forma. Nós agradecemos a Deus, a gente participa, mas ao mesmo tempo nós temos que ter cuidado com aqueles irmãos mais fracos que pensam que ao comer alguma coisa que algum ímpio fez vai cometer pecado, idolatria. Nós precisamos cuidar desses irmãos, amar nossos irmãos, e até mesmo Paulo termina o capítulo 8 falando que a gente precisa até mesmo abrir mão de certos direitos, abrir mão de certas liberdades. Então, se eu sou um corinto e eu acho que eu tenho certeza que eu posso comer da carne que vem no açougue, mesmo depois do açougueiro sacrificar aquela carne a Zeus, mas eu tenho um irmão mais novo da fé que está lutando com isso ainda, que viveu a vida toda nessa idolatria e que ainda não consegue fazer essa desassociação, Paulo fala: esse irmão mais fraco, que não é um legalista que nós vimos, é alguém que realmente está cometendo está no perigo de pecar. Paulo fala: se é preciso, eu nunca mais vou comer carne, para que eu possa, primeiro, não levar aquele irmão a pecar, e em segundo lugar, para que eu possa amá-lo e edificá-lo e caminhar junto com ele. Se eu precisar andar um pouco mais devagar para acompanhar os meus irmãos aí, novos convertidos ou imaturos na fé, eu vou um pouco mais devagar. Então eu abro mão do meu direito de comer carne, se for preciso. E aí o que Paulo faz aqui no capítulo 9? Ele estende esse argumento e vai falar: olhem para mim, Paulo, como exemplo. Eu abri mão de vários direitos, especialmente aqui no capítulo 9, o direito de receber salário por pregar o Evangelho. Para quê? Para que o Evangelho fosse mais exaltado e proclamado por mim, particularmente por mim, Paulo. E isso é um exemplo de que irmãos mais maduros podem e devem abrir mão de certos direitos para abençoar e edificar aí a igreja do nosso Senhor Jesus. Irmãos, o propósito de Paulo aqui no capítulo 9 é mostrar para os coríntios que eles eram imaturos. Todos os capítulos estão dando com maturidade cristã, e que por isso eles não estavam sabendo
valorizar a importância do Evangelho. Cristo morreu por todos na igreja, quer seja mais rico, mais pobre, mais maduro, menos maduro, somos todos iguais diante dele. E Paulo está aqui argumentando: olhem para mim, sejam meus imitadores. Eu, pela graça de Deus, eu valorizo o Evangelho por causa disso, disso e disso. 3 coisas que Paulo vai colocar para nós. E ao fazer isso, Paulo está mostrando que os coríntios não estavam valorizando o Evangelho, dando importância que o Evangelho requer para nós. E o Espírito Santo, ele quer para nós aqui. Estão me ouvindo no microfone? Ele quer para nós aqui. Não, né? Acho que precisa de outra pilha, Thiago. Ele quer que nós caiamos na percepção de que nós, Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, não estamos valorizando o Evangelho como nós deveríamos. Então, esse capítulo 9, ele vai ser terrível para nós, porque está mostrando o quão pouco, obrigado Lucas, nós valorizamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele vai mostrar para cada um de nós que, apesar de nós cantarmos canções belíssimas, como nós cantamos hoje, só em Jesus nós cremos e confiamos, só Ele é nosso tesouro. Depois da pregação a gente vai cantar da vida o melhor, Jesus é o nosso supremo tesouro. A gente canta isso, isso é uma verdade na nossa vida, por causa da graça de Deus. Mesmo assim, Paulo vai nos dar 3 paradigmas aqui, 3 padrões, 3 práticas, que vão mostrar de fato o quanto eu e você valorizamos o que Cristo fez por nós. Primeira coisa que Paulo vai colocar aqui para nós, do verso 1 ao verso 14, é que o Evangelho, ele demanda tempo. Aquilo que nós realmente valorizamos, aquilo que nós realmente damos importância, aquilo que realmente vale a pena na nossa vida, nós demonstramos esse valor, essa importância, essa dignidade daquela coisa, gastando e empregando o nosso tempo para aquilo. Por exemplo, o seu trabalho é importante na sua vida, é o modo que Deus usa para te suprir o alimento, para pagar suas contas. Quanto tempo vocês gastam no trabalho? Vocês não gastam meia hora no trabalho, vocês não gastam 1 hora no trabalho, talvez 6, 10, 12, 14 horas, ou o horário que seja, você emprega uma grande porção da sua vida no trabalho, glorificando Deus no trabalho, porque aquilo é algo importante, é algo bom, é algo que Deus te deu, e é algo que Deus está usando na sua providência para suprir a sua vida. Por exemplo, a sua família. Não tem como você dizer: eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas eu não quero passar muito tempo com eles, sabe? Eu vou trabalhar, nem vejo a minha família, eu saio quietinho, e aí depois do trabalho eu quero sair para algum lugar, eu enrolo, eu não quero passar tempo com eles, eu chego rapidinho, ligo a televisão, vou para o celular, vou para o computador, falo oi ali para os meus filhos, dou um beijo neles, brinco 10 minutinhos com eles. Esse tipo de pessoa não está valorizando a família, não está amando a família como nós devemos, a Bíblia manda nós amemos. Empregar tempo. Esses só alguns exemplos bem óbvios para mostrar que aquilo que importa demanda nosso tempo. E o que Paulo vai colocar aqui em 1 Coríntios 9, verso 1 ao 14, é que o Evangelho ele é tão importante que Deus em sua sabedoria determina e manda que cada igreja local tenham homens separados para o ministério pastoral, e que esses homens ajam de forma integral no ministério, e portanto a igreja vai pagar as contas desses homens para que eles se dediquem o dia todo à leitura, estudo da palavra de Deus, à oração e a servir a igreja com o ministério da palavra, preparando pregação, preparando estudo, aconselhando, exortando irmãos, disciplinando irmãos. Para se fazer isso, a ordem bíblica é que a igreja entenda que os pastores precisam estar em tempo integral na igreja. Igrejas que falam assim: não precisa ficar em tempo integral, são igrejas que ainda, infelizmente, têm uma visão lá embaixo de Deus, tem uma visão lá embaixo da palavra de Deus, do Evangelho, e tem uma visão lá no chão do ministério pastoral.
Eles não têm ainda essa maturidade de perceber que o Evangelho é tão importante, ele é tão grandioso, que precisa de vários homens em tempo integral para começar a dar um mínimo de conta da obra do Evangelho que deve ser feita nas igrejas. Agora, tem igrejas que não falam apenas não precisa, pode, mas não precisa, mas tem falsas igrejas e verdadeiras igrejas que falam que não pode, o pastor não pode estar em tempo integral na igreja, ele precisa ter o seu trabalho e também servir a igreja com o ministério pastoral. Igrejas que falam isso, não é que não apenas está com o entendimento lá embaixo e diminuindo a importância do Evangelho, não entenderam o Evangelho de fato. E é muito fácil nós olharmos para seitas que falam que o pastor, o ancião, ou o que quer que seja, não pode trabalhar. Mas eu não conheço, mas eu ouço pastores falando que igrejas da nossa tradição, igrejas batistas reformadas, pregam isso. Não que o pastor não é necessário, mas que o pastor não pode, num contexto que a gente está no Brasil, com poucas igrejas pequenas, ele não pode se dar ao luxo, entre aspas, de ter um ministério pastoral integral. E aí não importa se tem lá uma placona, Igreja Batista Reformada, não sei das quantas, blá blá blá. Não entenderam o Evangelho ainda. Não estão entendendo a importância e o esmero. Por quê? Porque se o pastor não está a tempo integral, ele está ocupado com várias outras coisas, ele tem um tempo diminuto para cuidar da igreja, para se dedicar a Deus, para se dedicar ao Evangelho. Isso quer dizer que o Evangelho é uma coisa pequenininha. Isso quer dizer que o Evangelho é uma coisa que o pastor 10 minutos depois do trabalho, meia hora, 1 hora depois do trabalho dele, cansado já, fadigado, destruído pelo trabalho do dia a dia, ele pode ali pensar ali rapidinho e está ótimo. Essa mentalidade de um ministério não integral que Paulo está colocando aqui para nós é não entender o Evangelho, é não dar importância para o Evangelho, porque tudo o que importa demanda tempo. E se o Evangelho, Jesus, que é o Evangelho, é a coisa mais importante que existe, ele é aquilo que demanda mais tempo. E Paulo ele começa a argumentar, falando: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, vocês são o meu selo no Senhor, verso 1 e 2. E essa é a minha defesa, verso 3, para os que me acusam. Verso 4, não temos nós o direito de comer e beber. Está sendo irônico aqui, né? Verso 5, não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, irmãos, Senhor e Cefas. Então todos os pastores eram casados, a maioria deles, os apóstolos todos eram casados. Nós temos o Evangelho de Jesus curando a sogra de Pedro. Pedro não era viúvo, só porque o texto não fala em nenhum momento da mulher de Pedro, dessa santa mulher que acompanhava Pedro, nossa irmã em Cristo Jesus, que aguentava Pedro, por assim dizer, né? Com todas as demandas que uma pessoa como Pedro levaria. Pedro, quando ele ia para um lugar para o outro, ele levava a sua esposa. Paulo está falando aqui. João levava a sua esposa. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, todos os irmãos de Jesus que viraram líderes na igreja, pastores em igrejas, tinham as suas esposas. Ou seja, as igrejas sustentavam a família de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, de qualquer outro apóstolo que seja, de qualquer outros pastores que seja. Ou seja, a igreja pagava um salário para os pastores manterem as suas famílias. Até mesmo os apóstolos tinham esse direito. E Paulo está dizendo: eu também poderia muito bem me casar, parar de fazer tendas e exigir que as igrejas me sustentem. É um direito da liderança cristã. Ele vai dizer, verso 7, ele vai usar algumas analogias aqui, alguns exemplos. Quem serve no exército à própria custa? Não, eu vou defender o meu país e eu vou dar todo aqui o meu dinheiro para eu comprar armas, comprar equipamento. Não, é o Estado que banca o exército. Ele vai dizer: quem planta uma vinha e não come do seu fruto, então se eu plantei uma árvore, eu tenho o direito de comer do fruto daquela árvore. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz. Então é a coisa mais óbvia do mundo para Paulo, mais óbvia, de que os pastores devem ser sustentados integralmente pela igreja, das igrejas que o sustentam, a não ser que a igreja não consiga, mas está lutando e intencionalmente indo nessa direção de manter os seus pastores. Obviamente tem
essas vicissitudes da vida. Às vezes a igreja não consegue, por falta mesmo de dinheiro, por ser uma igreja pobre, ou não ter lá muitas pessoas. Mas essa igreja mesmo assim deve entender que o alvo é colocar os pastores em tempo integral, porque é tão ridículo quanto você falar que você não tem o direito de comer do fruto que você planta, ou que você tem que ir para o exército com o seu próprio dinheiro. Verso 8: por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? E ele vai citar a lei aqui. Quando Paulo cita a lei, ele cita Deuteronômio 25:4, dizendo: não atarás a boca do boi enquanto ele debulha o grão. E o raciocínio de Paulo aqui, irmãos, é um raciocínio eminentemente judaico. Os judeus da época de Paulo, eles tinham um certo tipo de interpretação da Bíblia, em alguns momentos que eles raciocinavam do menor para o maior. É o que eles chamavam em hebraico de Calva Homer, ou seja, aquilo que é verdade para uma coisa pequena, quando é escalonada, elas também é uma verdade ainda maior. Então o Paulo está falando aqui, ele está dizendo: olha, Deus de fato se preocupa com o boi, e Ele de fato quer que o boi se alimente. Tem salmos de Davi que fala que Deus alimenta todos os animais. Então qualquer animal da história do mundo que se alimentou, é Deus que está se preocupando com esse animalzinho e dando alimento para ele. Só que se isso é verdade para os animais, muito mais verdade é para as pessoas, porque o ser humano ele é muito superior aos animais, porque só nós somos imagem de Deus. Aquela comoção toda da primeira dama e de outros esquerdistas malucos por um cavalo que foi salvo, nem foi salvo por eles lá no Rio Grande do Sul, enquanto literalmente milhões de pessoas estão desabrigadas, de centenas mortas, sem nada, e nenhuma uma palavra em relação a isso, para mostrar que os animais são importantes. Irmãos, os animais são importantes, mas comparado à importância de qualquer ser humano, a importância de qualquer animal se esvai. Então, se der para salvar todas as pessoas daquela enchente, todos os animais, glória a Deus por isso. Mas se eu precisar escolher entre salvar os animais e salvar as pessoas, que morram todos os animais do planeta. Tamanha a importância da vida humana. O que Paulo está falando aqui é que se Deus se preocupa com o boi, Ele se preocupa também com os pastores, e também com todos nós. E portanto a lei exige que, enquanto o boi estava ali trabalhando no campo, que ele também se alimente da grama. E o animal que é o pastor de vocês também precisa se alimentar, precisa comer enquanto está trabalhando. É basicamente isso que o Paulo está fazendo aqui, né? E ele continua dando vários exemplos. Verso 10: ou será que de fato isso não é escrito por nós? Todas as letras da Bíblia é escrito para nós, para o nosso favor. Verso 11: semeamos entre vós coisas espirituais, será demais de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito, antes a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem das coisas do templo, e que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou, é um mandamento de Cristo. Não se atentar para isso é um pecado, porque está indo contra uma ordem do nosso Senhor. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, se qualquer igreja dizer não é em nenhuma hipótese para os pastores serem tempo integral, essa igreja está abertamente em pecado contra uma ordem direta do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a coisa mais importante que tem é o Evangelho. Deus valoriza Cristo acima de tudo, o Pai valoriza o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito valorizam a igreja que eles mesmos salvam. E isso não pode ser feito pelas coxas, isso não pode ser feito de forma leviana, isso não pode ser feito de forma rápida. Isso demanda vários homens, porque a Bíblia, o ministério pastoral é assim, plural, vários homens aí se entregando a essa obra, a não ser que por algum motivo e por algum tempo determinado isso não seja possível. E a grande aplicação para nós é:
Quanto tempo nós nos dedicamos ao Evangelho? É isso que vai determinar o quanto você valoriza Cristo. Isso não é um chamado a você largar tudo e viver como um monge, orando e lendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o quanto você pensa sobre Cristo no seu dia, quanto você medita na palavra de Deus, quanto você ora, não só no seu quarto, mas ao longo do dia, e não só ao longo do dia, mas também no seu quarto, o quanto você se dedica a abençoar, edificar e amar e servir a igreja. É nessa quantificação de tempo, e não somente na quantidade, mas na qualidade do tempo, que você vai medir o quanto o Evangelho é importante para você. Não adianta cantar louvores bonitos, não adianta se emocionar com louvores bonitos, porque eles realmente nos emocionam, e achar que porque você sentiu alguma coisa no domingo pela manhã, você está valorizando o Evangelho. Não adianta você vir todos os cultos domingo pela manhã, se essas 2 horas, 3 horas que você passa aqui entre a escola bíblica e o culto é o único momento na sua semana que você se dedica aí ao Evangelho, a Jesus Cristo, ao nosso Deus, à igreja. O quanto de tempo você se dedica a alguma coisa vai mostrar o quão essa coisa é importante para você. Se pecado é mais importante para você do que Cristo, você vai pensar no pecado o dia inteiro, você vai se dedicar ao pecado o dia inteiro, isso vai tomar conta do seu coração, as suas práticas vão levar você a isso. Se o dinheiro é importante para a sua vida, você vai organizar a sua vida ao redor de Mamon. Então eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou ter ou não ter família para ter ou não ter dinheiro, eu vou fazer isso ou aquilo para ter dinheiro, eu vou dedicar todo o meu tempo a esse único propósito de ganhar dinheiro, ou de ficar satisfeito, ou de ficar saudável. Todas essas coisas são legítimas. Dinheiro é legítimo, é algo bom que Deus nos dá, saúde é algo bom que Deus nos dá, família é algo bom que Deus nos dá, até mesmo os nossos hobbies, até mesmo a televisão que você tem lá na sua casa é algo que Deus te deu. Mas o quanto de tempo você tem se dedicado a isso vai mostrar o quão isso é importante na sua vida. De fato, essas coisas são importantes. Você tem que dedicar tempo ao trabalho, tem que dedicar tempo à família, tem que dedicar tempo a algum lazer também. Mas tudo isso tem que estar permeado de uma alma, de um coração que está o tempo todo louvando e agradecendo a Deus por tudo. O quanto de tempo você se dedica a Cristo é o tanto que você valoriza. E não adianta olhar para alguém que está no ministério integral e dizer: é fácil falar porque eu me dedico a isso, porque nós sabemos que o ministério pastoral integral da nossa igreja ele aconteceu metade do ano passado para cá, de 2012 até metade do ano passado para cá. Pela graça de Deus eu trabalhei muito, e todo o meu trabalho, em todo o momento que eu estava, pela graça e misericórdia de Deus, estava me dedicando ao Evangelho e a servir a igreja. E tudo isso é fruto da graça de Deus. Mas irmãos, primeira coisa, importância demanda tempo. O Evangelho ele demanda ministério tempo integral na igreja, e ele demanda que a igreja se dedique e entenda o quanto de tempo ela precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Segundo lugar, verso 15 até o verso 23, Paulo vai colocar para nós que aquilo que importa, aquilo que é importante na nossa vida, demanda renúncia, sacrifício, ok? Então, primeira coisa, demanda tempo, mas não é apenas um tempo que você vai se dedicar de uma forma qualquer, não, aquilo que importa na nossa vida demanda uma certa renúncia. Por exemplo, a família, de novo, é algo bom na sua vida, mas para você amar sua família, você precisa se renunciar o tempo todo, você precisa negar a si mesmo, como homem, como mulher, como pai, como mãe. Você está ali renunciando coisas, outras coisas importantes, para quê? Para você mostrar que a sua família é importante. Talvez você deixe de ganhar mais dinheiro para você mostrar que a sua família é importante. O seu trabalho é importante, então você vai renunciar a algumas coisas para você se dedicar ao seu trabalho também.
tudo o que vale a pena na nossa vida. Saúde é importante, para nós cuidarmos da nossa saúde, exige renúncia, porque senão nós nos daríamos aí a comer o tempo todo coisas que não prestam, e a não nos exercitarmos. Mas o exercício que a gente faça, comer saudável que a gente faça, tudo isso exige uma renúncia na nossa vida. E o Evangelho? O Evangelho, que é a suprema importância de todos os tempos, demanda que tipo de renúncia? Renúncia total. Verso 15, Paulo está falando: eu não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que se faça comigo, porque seria melhor que eu morra do que vocês tirarem esse meu galardão, essa minha glória, de me dedicar aí ao trabalho de fazer tendas e a pastorear a igreja. E ele está dizendo isso: eu renuncio o meu direito de viver do Evangelho, para que eu possa pregar mais o Evangelho. De alguma forma isso era algo que era possível na vida de Paulo. Ele plantava igrejas na Macedônia extremamente pobres. Ele plantou a igreja em Filipe, em Tessalônica. A igreja de Tessalônica era eminentemente pobre. A igreja de Jerusalém estava passando por uma pobreza muito grande, enquanto Paulo estava escrevendo aqui. E ele diz: olha, diante da pobreza dessas igrejas que eu plantei na Macedônia, em qualquer outro lugar, eu estou abrindo mão desse meu direito, para não ser um peso para ninguém, nessas igrejas que não podem me sustentar, para que eu possa pregar o Evangelho de fato. Eu não vou esperar a igreja me bancar para eu pregar o Evangelho, muito pelo contrário, eu vou me bancar para pregar o Evangelho. Isso, Paulo, ele abre mão do seu direito de viver do Evangelho para poder pregar o Evangelho mais. E uma segunda coisa que ele fala a partir do verso 19 é que ele abre mão de todos os direitos periféricos dele, de todos os direitos sociais dele, para que ele possa anunciar o Evangelho para as pessoas. Então ele fala: para o judeu, eu me coloco como um judeu, para tentar pregar para o judeu. Para o grego, eu me porto como um pagão, para poder pregar para ele. Mas eu não estou debaixo da lei de Moisés, como o judeu acha que está. E eu não estou sem lei como o gentil, eu estou debaixo da lei de Cristo. É isso que ele vai dizer aqui nesses versículos 19 até o 22. O que Paulo está falando aqui é que ele é um missionário, ele é um apóstolo de um evangelho transcultural, um evangelho que permeia todos os tipos de cultura. Só que Paulo não está falando assim: para o fofoqueiro eu me tornei um fofoqueiro para ganhar um fofoqueiro, para o maldizente eu me tornei um maldizente para ganhar um maldizente, para o adúltero eu me tornei um adúltero para ganhar um adúltero, para o bêbado eu me tornei um bêbado. Eu vou no bar, eu me embebedo para que eu possa me comunicar com o bêbado que está lá. Ele não está falando isso. Ele não negocia coisas pecaminosas. O que Paulo está falando aqui é que ele negocia coisas que são culturalmente neutras, coisas que não vão ter ali e não vão te levar para o pecado. Então, se para pregar o Evangelho ele precisa, para judeus não convertidos, ele vai lá e faz o quê? Circuncida Timóteo. Porque quando Timóteo vai pregar para os judeus, circuncidado, os judeus vão ouvir melhor Timóteo. Circuncisão agora não é nada na nova aliança. Paulo está ensinando isso o tempo todo nas cartas. Agora, se for pregar para os gregos, não vai circuncidar Tito, por exemplo, que é o seu outro companheiro de ministério. Porque Tito vai ficar pastoreando lá na ilha de Creta, lá uma ilha que majoritariamente de não judeus, então não vai circuncidá-lo. Então, se eu precisar me abster, por exemplo, de comer alguma carne de porco para eu me comunicar com aquele judeuzinho que está ali, eu não vou comer carne de porco, não preciso. Agora, se eu for conversar com o grego ali, que ele está comendo um bacon, eu vou comer bacon junto com ele. Essas coisas agora não são mais leis para o cristão, como era no Antigo Testamento. Essas coisas são culturalmente neutras. No século XIX, a denominação, pela graça de Deus, batista particular, que são os reformados, inaugura o movimento de missões modernas. Começa com alguns batistas, começa com a Adoniram Judson e alguns outros nomes importantes.
E Adoniram Judson, ele é o primeiro a ir para lá, para a Birmania e para a Índia, que é o Mianmar agora. Ele fica um tempo em Mianmar, o que hoje é Mianmar, né? E ele é o primeiro a ficar lá para a vida toda lá. Ele traduz a Bíblia para aquele idioma que não havia ainda que houveram 2 missionários antes deles. Os 2 missionários não aguentaram, voltaram para a Europa. Adoniram Judson, um batista, ele vai lá e vive a vida dele lá como missionário. Sabe o que ele faz? Ele começa a deixar o cabelo crescer, igual os indianos. Ele se veste com as roupas dos indianos, e ele come as comidas que os indianos comiam. E isso, para os europeus, que em muitos lugares eram hipercalvinistas, ou seja, não precisa evangelizar, não precisa fazer missões, aquilo era um escândalo, aquilo era pecaminoso. Cara, você está deixando o cabelo crescer, você está fazendo trança no cabelo, coisa ridícula. Você está usando essa roupa colorida aí, que vai até o pé, parece um vestido, mas que coisa feia, que comida ruim. Porque é a mentalidade de colonizador, de colônia. A gente vai lá, a gente não vai só pregar o evangelho, vocês vão ter que ser europeus também, vocês vão ter que ser americanos, vocês vão ter que ser brasileiros, vocês vão ter que se dobrar à cultura que está vindo evangelizar vocês. Essa é a mentalidade, por exemplo, dos católicos na época da Reforma. Aonde quer que as expedições de navio iam, com os jesuítas e o catolicismo romano, não ia apenas a descobrir novas terras, civilizar novos lugares, e iam levar a igreja, o catolicismo romano, como era pregado na Europa. O evangelho não é isso. O evangelho não está localizado e identificado com nenhuma cultura. O evangelho, portanto, ele é transcultural, porque ele é uma verdade absoluta que permite uma certa liberdade em coisas periféricas. E Adoniram Judson teve a sabedoria de Deus para, em coisas que não importam, o comprimento do cabelo naquele lugar não importa. Então, ok, eu vou me importar com vocês nessas coisas que não importam, que não são pecado diante de Deus, necessariamente, para que vocês me ouçam e preguem o evangelho. Eu prego o evangelho para vocês. Isso é obra maravilhosa de Deus, esse Espírito do mundo. Então o que Paulo faz aqui, irmãos, é renúncia. Ele renuncia o seu direito de receber salário da igreja, apesar de ser o direito natural dos pregadores, e ele renuncia certas liberdades culturais, para ele possa pregar o evangelho para o maior número possível de pessoas. Verso 22: para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para todos, para que de todos os meios vir salvar a alguns. Faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. E a aplicação é óbvia, não é? O que você tem renunciado na sua vida por causa do evangelho? Algumas pessoas se acham cristãs, mas do momento antes de começar a ir para a igreja, para a sua vida de igreja, não houve nenhuma renúncia. Ela continua vivendo da mesma forma, com os mesmos ídolos, com as mesmas coisas, só que agora ela veste uma roupinha cristã, ela fala um linguajarzinho cristão, e ela tem algumas amizades cristãs. Zero renúncia. Enquanto o evangelho, Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser. Se você não quiser, aqui não é o seu lugar. A igreja não é lugar de brincar, de seguir um Cristo que não vale nada para você. A igreja é um lugar de a igreja mostrar uns para os outros a massiva, oceânica importância de Cristo, e encorajar uns aos outros a renúncia completa pelo Cristo que nos salva, e não para dizer apenas que Ele é uma coisa importante na sua vida dentre muitas outras. Diante de Cristo toda importância se esvai, porque Ele somente assume importância em nossas vidas. Terceiro e último lugar, verso 24 ao 27. Então, a importância das coisas demanda tempo, demanda renúncia, e em terceiro lugar, demanda disciplina.
Se você é relaxado com alguma coisa na sua vida, quer dizer que você não dá importância para aquilo. Se você está começando a assistir uma série, por exemplo, e você assistiu um dia sim, um dia não, para de assistir, volta a assistir daqui, depois de um mês, larga a mão daquilo, quer dizer que aquela série não tem importância para você, que não te cativou, você não gostou, não tem a menor importância para aquilo. Mas aquilo que importa na sua vida demanda disciplina. Então é uma coisa que você vai dar o seu tempo. Ao dar o seu tempo para aquilo que importa, você vai renunciar a outras coisas e você vai ser disciplinado naquela meta. E para falar disso, Paulo vai usar a imagem aqui dos jogos, do atletismo. A cidade de Corinto ficava mais ou menos a 90 quilômetros de uma outra cidade chamada Olímpia, aonde acontecia os Jogos de Olímpia, os Jogos Olímpicos. Desde 800 anos quase antes de Cristo, até a época de Paulo, acontecia ali periodicamente os Jogos Olímpicos, onde todo mundo, os atletas se dedicavam a vida àqueles eventos, como é hoje, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e que se dedicava para tentar ganhar aquele prêmio daquela coroa. Em alguns lugares tinha vários tipos de jogos, não é só em Olímpia que tinha jogos, outras cidades tinham outro tipo de jogos, como é hoje, tem várias modalidades aí de competições. E todo mundo no Império Romano, e todo mundo em Corinto, conhecia e amava ver esses jogos, saber desses jogos, como é até os dias de hoje. A gente gosta de saber de futebol, a gente gosta de saber de qualquer outro esporte, de tênis, de qualquer outra coisa que você gosta de acompanhar. Irmãos, a dedicação dos atletas é algo assombroso. É algo assombroso. A vida deles é aquilo. Tanto nos nossos dias, como na época de Paulo, talvez era ainda mais. Porque para um atleta se dedicar, quando você via um atleta, você sabia que ele tinha disciplina em duas coisas pelo menos. Além do treino, além da repetição do treino, ele era dedicado, ele era disciplinado na área sexual e ele era dedicado na área alimentar. Essas duas coisas. Então você sabia que você estava diante de uma pessoa que não estava tendo relações com outras pessoas, para se dedicar realmente àquilo, para a vida sexual dele não atrapalhar o seu desempenho atlético. E ele tinha uma dieta absolutamente rígida, que é as duas coisas que Paulo está tratando aqui, capítulo 5 ao 7, sexualidade, capítulo 8 ao 10, comida. É por isso que Paulo está voltando a atenção aqui nossa e dos coríntios, para essa analogia dos atletas. Ele vai dizer assim, verso 24: não sabeis que entre todos os que correm no estágio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós porém uma coroa que não se acaba. Paulo está usando o atleta aqui como exemplo positivo. O que ele fala que é uma coroa perecível, que o atletismo é uma coisa legítima, o esporte é uma coisa legítima, mas ok, receber um prêmio para aquilo que você dedicou é uma coisa legítima também. Mas de novo, o pensamento é do menor para o maior. Aquela coroa ali, diante da eternidade, não é nada. Ou você pode ter um atleta cristão que glorifica a Deus no esporte, aquilo vai dar um galardão para ele, mas na maioria dos casos os ímpios fazem aquilo e pronto, acabou, recebe alguma fama. Paulo está dizendo, a nossa corrida, ela é para uma coroa eterna, que se você for comparar com aquela coroa de louros romana, grega romana, não tem nem como comparar. Ou seja, se os atletas se dedicam assim, de uma coisa perecível, quanto mais nós deveríamos nos dedicar ao Evangelho, ao nosso Senhor Jesus. E ele vai usar dois esportes aqui, ele vai usar a corrida e ele vai usar o boxe, a luta. E ele está dizendo, olha, eu estou correndo, mas eu não estou correndo para qualquer lugar. A corrida cristã você não pode fazer de qualquer forma. Eu vou fazer, a hora eu leio um texto bíblico, depois eu leio outro, sem nenhuma conexão com outra coisa, eu vou orar aqui por uma coisa que não tem nada a ver, depois eu estou perdido, eu estou fazendo as coisas por fazer. Não, você precisa ter um objetivo. Eu vou ler a Bíblia assim, para que eu cresça assim.
Eu vou evangelizar aquela pessoa assim, da melhor forma possível, para que de alguma forma o evangelho chegue a ela. Eu vou orar dessa forma, para que eu nutra e mantenha a minha comunhão com Deus e o meu amor para com os meus irmãos que eu intercedo. Eu estou correndo, Paulo fala, mas não de qualquer forma. Se você é um atleta, vai correr, você não vai correr de qualquer forma. Você tem uma técnica para correr. Você tem um certo tipo de roupa para você vestir para você correr. Você tem um certo tipo de limite, uma alimentação que você precisa comer antes, depois, durante sua vida. Você precisa repor os nutrientes. Você precisa tomar tanto de água. Paulo está dizendo, eu estou correndo a corrida da fé com um objetivo maior e uma disciplina maior do que os atletas. E Paulo fala, olha, eu estou lutando também. A luta era e é muito famosa, mas eu não estou golpeando outra pessoa, e eu não estou golpeando o ar como se fosse um doido. Não estou lutando contra alguma coisa que eu inventei na minha cabeça. Paulo está falando, eu estou socando o meu próprio corpo. É claro que ele não está falando isso literalmente. Ele está usando a imagem do boxe para falar, o meu inimigo, o meu combatente, sou eu mesmo. Eu luto contra eu mesmo. Eu vou vencer a mim mesmo. No que, irmãos? Em vencer os pecados. Paulo não está falando que a gente tem que ser uma seta e você não nutrir o seu corpo. Ele está falando de disciplina, não de indulgência, de você ser relaxado com você mesmo, de você não se importar com você mesmo. Não, ele está falando que está lutando contra ele mesmo, para ele não pecar. Porque ele termina o verso 27 falando, olha, para que eu pregando aos outros, não venha acontecer de eu mesmo estar reprovado. Isso é verdade para Paulo, isso é verdade para os pregadores, mas isso é verdade para todos os cristãos. Você prega o evangelho, você está se portando como um atleta de Cristo, e a pessoa está dizendo, é a mesma coisa que você for numa academia, e o seu personal trainer tem lá 180 quilos, e enquanto ele fala para você correr, ele está lá comendo salgadinho. Você fala, eu não vou receber a instrução desse cara. Esse cara não está vivendo aquilo que ele está falando, então como que eu vou saber se aquilo que ele está falando vai funcionar para mim? Não, nós ouvimos. Eu vou na nutricionista, e a nutricionista não segue nenhuma das dietas que ela passa. Quer dizer que tem o que não funciona, pelo menos a gente pode raciocinar assim. Paulo está falando, é função da igreja, de cada um de nós, pregar o evangelho, mas para isso, você precisa de disciplina, você precisa de renúncia, você precisa dedicar o seu tempo a isso. E o quão pouco nós nos disciplinamos por causa do evangelho. Isso aqui, irmãos, é a imagem da nossa vergonha. Todo mundo, eu estou vendo aqui o quão vergonhoso é a nossa igreja e a nossa vida cristã. O quão pouco a gente se disciplina por causa do evangelho. A gente nem chega aos pés dos atletas, espiritualmente falando, no físico deles. Paulo está falando que a gente tem que ser mais disciplinado do que os atletas, porque nós estamos lidando com coisas eternas, com uma coisa que é tão importante, que exige tudo. Então, ok, eu vou regrar minha vida toda para que eu me dedique ao meu Senhor Jesus. Quer seja indo trabalhar, quer seja indo estudar, quer seja amando a minha família, servindo minha família, servindo a igreja, servindo a sociedade, em qualquer coisa que eu faça, eu vou fazer isso como um soldado de Cristo, como um atleta do nosso Senhor Jesus. Para concluirmos, uma conclusão teológica apenas. Quando eu falo conclusão teológica, eu estou dizendo que esse texto está nos ensinando algo sobre Deus, e algo teológico sobre nós enquanto igreja do nosso Senhor Jesus. O nosso Deus, meus irmãos e irmãs, que é Pai, Filho e Espírito, Ele é infinitamente digno de toda a adoração e de toda a nossa vida a Ele. Não tem como se dedicar a mais. Quando os serafins, a gente vê lá em Isaías 6, estão louvando Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos, e eles passam, desde o momento que eles foram criados, por toda a eternidade, se dedicando a isso. Isso é algo que os serafins, isso é importante para os serafins, mas diante da infinitude do Deus Criador, isso se esvai. Aquilo não é nada, aquilo não é nada além
de uma obrigação mínima dos serafins. Quando o sol se porta do jeito que ele se porta, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os animais, qualquer milímetro do universo obedece à palavra criadora e sustentadora de Deus, está mostrando a importância disso, o valor infinito da palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Então não há nada que você vai fazer que vai ser grande demais para Deus. Entregar o seu corpo a ser queimado em martírio, entregar os seus bens para não renunciar a Cristo, entregar todo o seu tempo, isso não é nada comparado ao que Deus merece. De certa forma, somente Deus valoriza Deus de forma adequada, por assim dizer. Mas mesmo assim, Ele por graça, Ele estende isso para a criação, e Ele chama a criação e chama cada um de nós a nós participarmos dessa satisfação completa que é nós valorizarmos a Ele. Irmãos e irmãs, quando você vive dessa forma, valorizando a Deus, Pai, Filho e Espírito acima de tudo, você vai encontrar plena satisfação, e todos os outros valores da sua vida vão encontrar o seu lugar, e você vai desfrutar de forma legítima disso. Mas se por outro lado você coloca o valor do Deus infinito lá embaixo, como se fosse uma nota de rodapé na sua vida, e você valoriza as outras coisas que Ele te deu, dinheiro, família, bens, tempo, lazer, essas coisas elas vão te destruir, elas se tornam uma lança contra o seu peito, porque vai se tornar o seu Deus, e você vai tentar encontrar o valor final da sua existência naquilo, a importância final daquilo, mas você vai ver que aquilo não consegue suprir essa necessidade de importância suprema. Então quando Deus diz, valorizem a mim acima de todas as coisas, isso é amor. Ele está dizendo, é só assim que vocês vão encontrar a verdadeira satisfação na vida de vocês. Paulo é o homem mais feliz e satisfeito aqui do mundo, porque ele é o homem que mais está valorizando aquilo que deve ser maximamente valorizado. E as coisas penúltimas, ok, eu desfruto disso. Se eu puder comer carne, eu vou comer carne para a glória de Deus. Se eu não vou comer carne, eu não vou comer carne, eu vou jejuar para a glória de Deus também. Isso mostra para nós, o texto de 1 Coríntios 9, a suprema importância de Deus, o quão pouco nós valorizamos a Deus, e Ele chama todo mundo ao arrependimento. Arrependa-se. Se Jesus não tem nenhum valor para você, arrependa-se e se volte para Ele nesse momento. Se Jesus é só um pouquinho importante para você, arrependa-se e volte-se a valorizar a Cristo acima de tudo. Se Jesus é muito importante para você, arrependa-se, porque Ele tem que ser a máxima importância da sua vida. Nenhum de nós aqui está vivendo como Paulo. A gente precisa aumentar o passo, aumentar a disciplina, aumentar a renúncia, aumentar o tempo. O quanto de tempo, o quanto de renúncia e o quão você é disciplinado para a santidade que Deus nos chama no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus dê arrependimento para mim, que Deus dê arrependimento para todos vocês, para todos nós, valorizarmos o Cristo que nos salva, porque somente Ele é digno disso. Amém?